Saudações, galera colorada, como vocês acham colorado em mais um vídeo. Vale muito a pena ficar comigo até o final desse vídeo. Hoje é o vídeo do Day After. Vamos falar tudo sobre a rodada que aconteceu ontem, sobre o assalto em Caxias do Sul, repercussões e outras cositas mais. Vale então muito a pena você dar um like e ficar comigo até o final desse vídeo para dar uma força para o canal do Axel Colorado, seguindo o fluxo. Eu quero abrir esse vídeo de hoje falando sobre a atuação do Internacional ontem. Atuação horrível, foi muito fraca a atuação, principalmente no primeiro tempo. Eu não vi mão do treinador, as peças realmente ali são fraquíssimas. O ataque do Inter foi patético ontem, apesar dos 2 gols do Falência, ele não me convenceu de nada. Me disseram aí que o VDG, eu não sei qual dos VDG, né? Não sei se o CDV ou o GDV do Vozes e tal, eles fizeram uma grande festa, meu Deus, e soltaram fogo de artifício e disseram que o Falência é um atacante que o mundo quer. Bom, pessoal, por favor, vamos ter um pouco de calma. Em primeiro lugar, não comemorem chegar numa final de Gauchito. É só o que faltava para diminuir o nosso clube. Eu não gostei dos jogadores ir pra frente da torcida ontem, bater palma e fazer festa. Não, se eu tivesse lá dentro, já prevendo isso, eu falaria assim, ó. Se eu fosse o D'Alessandro, Dali! Se eu fosse o D'Alessandro, chegava assim, ó. Terminou o jogo, ganhamos. Cara, séria dentro do vestiário. Não é pra festejar a classificação pra final do Gauchito, tá? É o que eu penso. E até mesmo o Grenal pra festejar tem que valer alguma coisa. Ou eliminar eles numa fase de uma Copa do Brasil, Libertadores, Sula, ou ganhar o Gauchito. Só! Fora isso, não dá. Tem que então ver essa questão aí. A atuação foi muito fraca, um amontoado de jogadores, o meio pra frente horrível, horroroso. O Gustavo Prado não foi bem, porém não na posição que eu gosto. E como sempre, né, tem gente que não tem paciência com os jogos, mas eu não vou perder meu tempo explicando verdade pros outros. Então o ataque do Internacional ontem, né, tinha ali Vitinho, esse podrinho, o tal do Carvoeiro ou Carboneiro, né? O Carboneiro é um bagre e o Vitinho é um bagre. Então até o Presida falou sobre essas questões de contratações na coletiva ontem e falou que cuidou de reposição para o Vandeco. Bem, em primeiro lugar que o Vandeco não precisa de reposição, porque ele é um bagre, nunca jogou nada no Inter. Você quer, não vem falar de 2022, não me vem. Não me vem falar sobre isso aí. São 4 meses e ponto fora da curva. O normal do cara é aquilo ali. Eu quero deixar claro para todos vocês isso. E seguindo o fluxo aí, é dizer que ontem, no segundo tempo, sim, apareceu algumas jogadas. Teve ali, principalmente os gols com o cruzamento do Bernabé, que jogou muito bem no segundo tempo, e daquele lateral horrível, Bairre, ali apareceu alguma jogada, mas eu não gostei da atuação do Inter. Essa é aqui a grande verdade. Agora chegou aquele momento da Max Titânio na tela, diretor do site da Max Titânio. Você que treina e faz academia, temos para você a Max Titânio tem a oferecer glutamina, creatina, BCA, pré-treino, pós-treino, vários tipos de proteína, vários combos muito lucrativos. Entre lá, coloque os produtos no carrinho e na hora de efetuar o pagamento, você vai digitar esse cupom de desconto aqui, ó, MAX10 Axel Colorado, e você tem 10% de desconto na adição desses incríveis produtos. A Max Titânio é uma gigante do mercado, não é por acaso, é pela excelência de seus produtos. E eu já deixo um grande abraço ao pessoal da Max Titânio. Seguindo o fluxo, agora é a parte do vídeo onde eu vou mais me ater aqui a comentar. Foi a coletiva do Barcelos. Eu quero abrir falando o seguinte, o Presida, é o seguinte: o senhor meteu a gente nessa sinuca de bico agora, um campeonato maculado já pela arbitragem, claramente, com uma dos maiores movimentos que eu já vi na minha vida, de pressão, arbitragem, de manipulação, arbitragem, que eu vi na vida, mas a culpa é do senhor em primeiro lugar. Vou explicar por quê. Dos 5 campeonatos gaúchos que o senhor disputou, essa é a segunda final. Nos últimos 4 anos, o senhor tinha chegado numa final, agora o senhor chegou noutra. Bastava, nesses 4 anos pra trás, o senhor ter ganho um gauchito desse, que não tinha todo esse holofote, não tinha todo esse desespero, não é da mídia. O senhor tem que falar na coletiva, depois falar sobre isso, não é mídia, é RBS. Depois que a RBS tomou partido, a Federação Gaúcha, o Grêmio, porque se tornou muito grande. Agora, se o senhor tivesse ganho um desses aí, a gente não tava nessa sinuca de bico que nós estamos agora, com um monte de gente machucada, com a arbitragem totalmente tendenciosa, maculada. Eu primeiro quero dizer lugar isso aí. O senhor tem que tirar a gente disso. O senhor tem que tirar a gente disso. Agora, seguindo o fluxo, eu quero dizer que ele foi bem na coletiva, assim. Ele foi bem. Faltou uma coisa. Ele deu ali, ele deu a sombra dos personagens, mas não deu o nome dos personagens. Não tirou eles da sombra. E ali um repórter
repórter veio depois e fez ele tirar isso das sombras, dizendo quem era. R. Bostessi, o Diori Vasconcelos, que tira a camiseta RBS e aparece com uma camisa tricolor, tá, cara? Essa que é a verdade. A primeira pergunta foi uma pergunta que eu não sei de quem foi uma pergunta extremamente nojenta. Que ele tentou dizer assim, ó, tentou colocar as coisas no mesmo patamar, que o Inter tava privilegiando a conversa sobre a arbitragem, sobre o debate sobre a arbitragem, e não tem nada a ver com isso. Nós vemos as duas primeiras rodadas do campeonato, o Inter não ser beneficiado, a justiça sendo feita em pênaltis marcados pro Inter, que foram, e eles começaram a gritar, e os pênaltis marcados pelo VAR, sendo que os dois foram pênaltis gritantes. Eu me lembro, um pênalti no Wesley e um pênalti no Borré, depois no jogo contra o Juventude no Beira-Rio. Foram pênaltis. E veio uma grande grita geral. Depois teve o episódio do Alessandro entrando em campo para receber os jogadores, e o cara lá que narra e que é azul, o senhor Pedro Ernesto, que trabalha na R. Bostessi, foi lá e disse que o cara foi pressionar a arbitragem e não tinha nada disso. O D'Alessandro, defendendo as cores do Inter, deu uma entrevista onde foi muito mais suave do que aconteceu lá nos lados azuis, na Arena OAS, e depois, principalmente no primeiro jogo contra o Juventude, né? Depois o que veio foi um movimento de afastar a torcida do Juventude do estádio, coisa que eu nunca vi na minha vida, de um cara dar uma declaração daquelas e passou batido. Pelo contrário, a R. Bostessi, e pare, presidente, falar à mídia, dê nome aos bois, não espere que o repórter tenha que falar e fazer o senhor falar quem foi que está fazendo esse tipo de falcatrua aí, de condicionamento. O senhor tem que se equilibrar. Então a primeira pergunta foi bastante nojenta. Ele disse que o Inter está pensando só na metade. Não. Quem na arrancada do campeonato começou já a pressionar, começou a condicionar, foram os azuis, sim. Outra coisa, né? A imprensa ou a arbitragem, digamos assim, molda as coisas. Pessoal, a gente tem que entender, condicionamento da arbitragem começa com um pensamento comum. Isso sai deles, lá dos azuis, vai para o seu, digamos assim, seu portal de imprensa, né? Que eles têm um portal gigante. É um clube que tem aqui no Rio Grande do Sul, tem uma empresa que é porta-voz. A R. Bostessi é a porta-voz de um clube de futebol. Colorados, vocês têm que entender isso aí. Vocês têm que entender o tamanho da bronca que é isso aí. Eles são porta-vozes do Grêmio e defendem as cores do Grêmio. Gremistas que assistem meu canal, azuis que assistem meu canal, não é nada contra vocês. Mas eu sei que dentre vocês também devem ter pessoas que notam como é que as coisas... Não tem problema. Se tivesse uma empresa vermelha que fizesse isso, eu procuro ser justo. Eu acharia injusto. Mas se tivesse uma empresa vermelha assim, da maneira que tem ali na R. Bostessi, vocês poderiam gritar igual, porque isso é uma barbaridade. É uma barbaridade isso que aconteceu. E então uma coisa leva a outra. A pergunta lá de um outro babaca, do outro repórter lá, foi dizendo assim, ó, o Inter tá preocupado com a arbitragem ou com a imprensa. Você que fez a pergunta, que eu não sei quem é uma coisa leva a outra. O condicionamento começa, como disse, dentro lá, leva os porta-vozes de imprensa dele, a assessoria de imprensa, que é R. Bostessi, e começa a pressão. E detalhe, eu já disse isso nos meus vídeos várias vezes. Quando uma empresa é grande e tem muita potência, que eles ainda, infelizmente, eles ainda têm, espero que junto com essa filosofia woke, vai tudo pro quinto, sabe? Então é o seguinte, eles conseguem pautar as outras. Infelizmente, eles conseguem pautar todas as outras empresas. E repórteres, parem de tentar dar uma de isento aí. E tal, igualar. Não dá pra igualar. A gente tem que saber uma da coisa da cultura hoje em dia, é uma coisa desse tamanho, uma coisinha, botar tudo no mesmo patamar. Não é. O que aconteceu do lado dos azuis foi uma das maiores condicionamentos de arbitragem que eu já vi na minha vida. Uma coisa leva a outra. Azuis, assessoria de imprensa, R. Bostessi, pauta as outras, chega no árbitro e que até mesmo inconscientemente, vamos dizer assim, entre aspas, acaba beneficiando os azuis. E agora chegou aquele bonde de momento da Conquer Business School na tela, o site da Conquer Business School, diretor. A Conquer Business School é uma empresa que tem os seguintes professores de seus cursos: o CEO executivo do Facebook, iFood, Lojas Marisa, Go, Bosch, Itaú e outros. Entre lá no site, dá uma olhada nos outros professores que ainda tem dos cursos e você vai preencher os seus dados e na hora de efetuar o pagamento você vai digitar esse cupom de desconto aqui, ó, CBS Axel Colorado, e você tem 10% de desconto na aquisição desses incríveis cursos. A Conquer Business School oferece também para você certificado de conclusão para todos os cursos e maravilhosos cursos de pós-graduação. Então eu já deixo um grande abraço ao pessoal da Conquer Business School, seguindo o fluxo que a coisa tá pegando fogo hoje na cidade de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, tchê. Eu quero dizer para vocês, colorados, há muito tempo eu sei disso, nós sabemos
que essa empresa aí, que é a assessoria de imprensa dos azuis, ela é grande, ela ainda tem poder. Ela infelizmente ainda tem poder. Não dê audiência nenhuma para esses caras. Não ouça a rádio deles. Não leia o jornal vagabundo deles. Não dê nenhum tipo de audiência para eles, ou até mesmo youtubers, como Duda Garbi, por exemplo, que dá muita visibilidade, que veio de lá e dá muita visibilidade para eles. Nós temos que fazer uma coisa em conjunto, coletivamente boicotar esses caras. Você que tem assinatura ainda por acaso daquela lata de lixo do jornal, ó, corte a assinatura, não ouça rádio, não dê dinheiro. Eu quero ouvir que eles estão dizendo para estar com raiva. Não dá audiência pros caras, não dá. Principalmente em streaming. Por que eles têm tanto poder? Porque eles são número um Ibope. Na hora que eles vão negociar, pessoal, eles pedem lá no céu porque realmente é alto. Os índices de audiência deles, infelizmente, ainda são altos. Boicote. Eu prego boicote a essa empresa. Vocês têm que se condicionar, se conscientizar disso. Vocês têm que tomar consciência. Prego o boicote desses órgãos. Não assista nada. Não dê audiência. Outra coisa, tem cara que... Colorado, o cara fica afim do dinheiro, né? Ele bota um quadradinho dele na tela desse tamanho e fica fazendo react lá. React do Sala de Podridão. Não assista esses caras também. Porque isso dá voz aos caras. A granalização chegou num ponto que, principalmente pelo fracasso do futebol gaúcho nos últimos anos, a coisa tomou essas proporções. E nós temos que boicotar esses caras. Então quero deixar claro pra vocês que tem um nojo e asco. E outro assunto que eu quero falar. Luiz Carlos Silveira Martins, o Cacalo, falecido. Eu não gostava do cara, tá? E eu não quero falar o porquê, porque um cara que já faleceu, eu acho uma covardia falar de um cara que já não tá aqui pra se defender, vamos dizer assim. Mas ele disse uma vez uma coisa num Sala de Podridão. Eu estava, infelizmente, ouvindo num dia faz muitos anos, isso aí deve fazer, sei lá, 15 anos, quando já se falava em VAR, 15 ou menos, 12, eu não me lembro, tá? Mas mais ou menos por aí. E ele disse lá o seguinte: vocês pensam que isso aí vai adiantar alguma coisa, pois vai piorar. Pena que o senhor não está aqui para mim poder aplaudir aquilo que o senhor disse. O senhor azul. Pois o VAR, que era um instrumento que poderia ser usado num país como o Brasil, mas aí que nós vemos na deturpação das coisas. Um país do Brasil é injustiça, é claro que o VAR não traria justiça. O VAR trouxe injustiça. O VAR hoje nos tirou um campeonato brasileiro. Nos tirou em 2020 o campeonato brasileiro. Um pênalti dado dentro do campo, que o árbitro já tinha em outro jogo, há pouco tempo atrás, um lance num pênalti contra o Grêmio, e o VAR chamou e tirou o pênalti do Inter. Claro que o juiz não estava bem intencionado, porque teve aquele lance depois do Abel Hernandes lá com o tal do Cássio. Mas eu quero dizer para vocês, o VAR veio para roubar. Se o árbitro não rouba dentro de campo, ele chama o árbitro para efetivar o roubo. É interpretação, é linha traçada com câmera pra cá, câmera aqui e a linha traçada aqui para impedimento ou pra lá. FIFA acabe com o impedimento. Você quer saber? Acaba. Não marcou, o problema é teu. O cara tá lá atrás da banheira que faça o gol. Acabe com esse instrumento de roubo, porque a FIFA não tá preocupada com nada, tá? Então o VAR hoje é um instrumento de roubo. Só que tem um detalhe. Senhor Daronco, aquele lance o senhor estava pela minha visão, o senhor estava a 2 metros do lance de frente. Aquilo não é lance de VAR. Aquilo é lance claro para descer dentro de campo. E o senhor não marcou um jogo perigoso, sendo que o senhor estava de frente para a jogada a 2 metros. O lance era do senhor, não era lance de VAR. Eu quero deixar claro isso. E o senhor Diógenes Vasconcelos, que depois veio com notinha, bote a camisa do Grêmio e pare de tomar vergonha na cara. Chega disso aí. Há muito tempo que a gente já te leu. Assim como aquele Chico Garcia que trabalhava também como comentarista de arbitragem da Band, eu nunca vou esquecer. Um jogo do Inter contra, se eu não me engano, contra o Cruzeiro no Beira-Rio. O Inter tava tomando 2-0 e virou 3-2. Narrava o jogo o senhor Haroldo de Souza, comentários, o maior comentarista de todos os tempos, Cláudio Cabral. E aí ele entrou para dizer o seguinte: o Inter foi beneficiado claramente pela arbitragem, sendo que não era. Todo mundo já naquela época com TV assistindo o jogo na tela. E aí o senhor Haroldo de Souza, não sei até hoje qual é o lado que ele vai, ele esconde muito bem, mas ele disse não, o Internacional, na hora, na lata, eu tava ouvindo, na lata ele disse pro senhor Chico Garcia, gremista assumido hoje, não, o Inter vencendo, virou o jogo na bola, no futebol. E logo depois o Cláudio Cabral já também, porque sobe o sangue. Ele não, esses lances aí não foram duvidosos. O Inter está vencendo com justiça o jogo. Foi isso que aconteceu. Então, boicote a esses caras. Não esqueçam disso, boicotem. Boicote já. E agora para finalizar, chegou, olha, eu já disse, o Barcelos errou até não poder mais. Ele nos meteu nessa encrenca, mas agora eu vou pregar a união colorada.
Está claro isso que aconteceu ontem, que nós temos que jogar contra os azuis, contra o time dos azuis, contra a Federação Gaúcha de Futebol, contra a arbitragem VAR dentro e fora de campo e contra a RBostez, contra a assessoria de imprensa do Grêmio. Então vamos nos unir. O Axel, eu vou entrar numa mentalidade de união. O time do Inter não é lá essas coisas, mas é melhor que o deles. E vou dizer uma coisa, o senhor D'Alessandro, eu só quero dizer uma coisa pro senhor. Chegue para um social media de vocês lá, pega um vídeo dessas grandes conquistas que o Inter teve, dessas conquistas, não bota Yokohama lá, tá? Eu só quero as conquistas da Sul-Americana no Beira-Rio, do campeonato, do bicampeonato, do tricampeonato no Beira-Rio, das 2 Recopas no Beira-Rio, das 2 Libertadores dentro do Beira-Rio e diga, nós não vamos permitir uma festa de octacampeonato dentro do Beira-Rio. Faça um vídeo desses e coloque isso para esses caras verem, já que muitos estão aí dentro que são bagres e outros que são milionários, para tirar finalmente esse cara da zona de conforto, porque eu não aguento mais. E finalizando, é só o que falta. Nos roubaram um campeonato, roubaram dentro e fora de campo em 2005. Nos roubaram um campeonato dentro de campo com arbitragem em 5 rodadas manipulando em 2020. É só o que falta eu perder um campeonato gaúcho roubado, porque eles não eram nem para estar na final. Eles não eram nem para estar na final. Então essa é a minha nota de repúdio total. Prego sim a união colorada. Chegou o momento de nós nos unirmos. Nós não temos um inimigo, nós temos adversários, porque o Axel sempre vai pregar paz. Até porque os ânimos já estão muito saciados. Mas essa é a grande verdade. Peço então que vocês se inscrevam no canal, ativem o sininho, verifiquem a sua inscrição, compartilhem esse vídeo, dê um like nesse vídeo, se torne membro do canal do Axel Colorado, é muito importante. E também aqui está o e-mail, o endereço de e-mail para aqueles que querem fazer uma conexão comercial com o Axel Colorado. Um grande abraço, um bom domingo e fique com Deus.